Meus amigos, hoje nós estamos celebrando o aniversário de uma pessoa importante para a Alemanha. Você sabe quem faz aniversário hoje? Como se diz aniversário em alemão? Nós dizemos Geburtstag. Tag é dia, o dia do nascimento. Geburtstag. E em alemão, uma pessoa que faz aniversário, ela é sempre chamada de criança do aniversário daquele dia. Então, por exemplo, hoje a pessoa que faz aniversário é o Geburtstagskind de hoje, né? É a criança que faz aniversário hoje. Das Geburtstagskind. Quem é? Wer ist heute das Geburtstagskind? Quem é a criança que faz aniversário hoje, né? Não importa a idade da pessoa, em alemão nós dizemos sempre Geburtstagskind. Kind é criança. Então, a pessoa que faz aniversário hoje é uma mulher. Como se diz mulher em alemão? Die Frau. E qual é o pronome que nós utilizamos para mulher? Sie. E a expressão que nós utilizamos, qual é o verbo que nós utilizamos para falar de aniversário em alemão? Nós falamos em português, eu faço aniversário em julho, né? Mas em alemão, o verbo utilizado é o verbo ter, né? Então, nós dizemos, wer hat heute Geburtstag? Né? A tradução literal, quem tem hoje aniversário. Wer hat heute Geburtstag? Wer hat heute Geburtstag? Então, Geburtstag é o aniversário, né? Geburtstagskind, a criança que faz aniversário. São palavras compostas. Nós podemos dizer também, por exemplo, a vela de aniversário, Geburtstagskerze, ou o bolo de aniversário, Geburtstagskuchen. Então, essa é a lógica das palavras que vão sendo compostas. E o artigo é sempre o da palavra final, né? Das Kind, das Geburtstagskind. Die Kerze, a vela, die Geburtstagskerze. Der Kuchen, o bolo, der Geburtstagskuchen, né? Então, quantos anos ela faz hoje? Wie alt wird sie heute? Wie alt wird sie heute? Heute wird sie 67 Jahre alt. 67 Jahre alt. Ist sie jung? Ist sie alt? Sie ist eine wichtige Frau für Deutschland. É uma mulher importante para a Alemanha. Então, o que nós dizemos quando uma pessoa faz aniversário, né? Nós estamos aqui fazendo um vídeo de homenagem a essa mulher. E qual que é a expressão que nós dizemos quando uma pessoa faz aniversário em alemão? Nós dizemos Glück, que é sorte, nós dizemos que nós desejamos sorte para a pessoa, né? Glückwunsch. Wunsch quer dizer desejo. Glückwunsch é desejo de sorte. E herzlichen Glückwunsch quer dizer do coração, né? Com carinho. Herzlichen Glückwunsch, Frau. Nós vamos dizer o nome dela daqui a pouco, né? Herzlichen Glückwunsch. Isso é o que nós dizemos quando uma pessoa faz aniversário. E como é que nós dizemos a data de hoje? A data do aniversário dela, né? Então, para falar o aniversário, nós podemos utilizar dois casos. Ou o caso nominativo ou o caso dativo. Se você usa o nominativo, você vai dizer você vai dizer, por exemplo, der 17. Juli hat sie Geburtstag, ja? Der 17. Juli. Mas você também pode dizer com o dativo, mas você também pode dizer com o dativo, am 17. Juli hat sie Geburtstag. Ou am 17.7. hat sie Geburtstag. Né? Então, tem algumas maneiras diferentes de falar a mesma coisa, né? E para falar sobre o ano, wann wurde sie geboren? Quando ela nasceu. A gente usa a voz passiva para falar do nascimento da pessoa. Wann wurde sie geboren? Sie wurde am 17. Sie wurde am 17.07.1954 geboren. Ja? E aí você pergunta, wann é a quando, né? E você vai perguntar onde ela nasceu.
Qual que é a pergunta? Também é uma pergunta com V, né? Wo wurde sie geboren? Wo wurde sie geboren? Onde ela nasceu? Wo wurde sie geboren? Sie wurde in Hamburg geboren. Você conhece Hamburg? É uma cidade no norte da Alemanha, no noroeste da Alemanha, né? Então, é um porto muito importante e é uma cidade que, quando a Alemanha ainda estava dividida entre a Alemanha ocidental, capitalista, e a Alemanha oriental, comunista, Hamburgo fazia parte da Alemanha capitalista, né? E ela era filha de um pastor luterano e de uma professora de línguas, né? A mãe dela dava aula de latim e de inglês. Então, esses eram os pais dela. Der Vater, o pai. Der Vater war ein lutheranischer Pfarrer. Né? O pai dela era um pastor luterano. Und die Mutter war eine Sprachlehrerin. Né? A mãe dela era professora de línguas, dava aula de latim e de inglês. Ihre Mutter war Englisch und Lateinisch Lehrerin. Né? Então, esses eram os pais dela, né? E o que ela estudou? O que ela estudou? Was hat sie studiert? O verbo studieren é um verbo que vem do latim. Esses verbos que terminam em I-E-R-E-N, iren, são verbos que vêm do latim. São todos verbos ligados ao conhecimento. Analysieren, kommentieren, studieren, né? E wo hat sie studiert? Onde ela estudou, né? O que ela estudou? Ela estudou em várias faculdades, em várias universidades. Was hat sie studiert? O que ela estudou? Ela estudou química, né? Se graduou em química e depois fez um doutorado em química quântica. Acho que você já sabe quem é, né? É uma pessoa muito importante nos dias de hoje porque já foi eleita para 4 mandatos como chanceler da Alemanha. Como ela se chama? Ela se chama Angela Merkel. Como é que se escreve Angela? Como se escreve Angela? Você vai dizer G-U-E. Em alemão, nós não precisamos de escrever G-U-E para ter o som G, né? O G tem som de G. Então, como é que a gente soletra? Wie buchstabieren wir diesen Namen? Angela Merkel. A-N-G-E-L-A. Angela Merkel. M-E-K-E-L. Merkel. Né? Atenção, o L final nunca se transforma em U, como em português. Né? Então, ele vai ser bem articulado e o L e a língua vai para o céu da boca, que fica bem atrás dos dentes. Né? Então, ela é uma mulher que hoje em dia já está no 4º mandato e depois de fazer vários acordos bastante habilidosos para poder continuar no poder, está se despedindo da política por uma decisão própria dela. Né? Foi uma pessoa assim, essencial para os acordos da União Europeia, para o estabelecimento e para a organização do Parlamento Europeu e é uma pessoa-chave em todos os tipos de negociações, tanto da Europa quanto da Europa com outros blocos. Né? Então, é uma pessoa bem conhecida em termos de política no sentido de acordos, né? De acordos. E ela tem uma característica própria em termos de política. Ela é muito conhecida porque ela é uma pessoa que ouve todas as partes. É uma pessoa conhecida pela sua prudência, conhecida por não mostrar exatamente o que ela está pensando e por não se antecipar aos fatos, né? Então, ela tem uma tranquilidade e uma paciência muito grande para negociar e para ouvir todas as partes. E, por isso, ela é bem respeitada em todos os meios. Então, quando a gente fala de Angela Merkel, é uma pessoa que normalmente é reconhecida pela maneira tranquila de saber ouvir. Isso é realmente, em termos de política, uma virtude, né? A gente que é de Minas Gerais sabe o quanto que isso é importante. Então, por exemplo,
ela também é conhecida por gestos que ela faz que ficaram assim marcados nas fotografias dos acordos e das reuniões internacionais com grandes líderes mundiais. Então, por exemplo, ela é conhecida por fazer sempre esse sinal aqui. Ela faz o sinal mais ou menos aqui na altura da barriga, né? E o sinal é esse, ela junta os dedos, né, para baixo, em sinal de atenção, né? E os dedos para cima mostram que ela está presente, que ela está implicada na questão. E os estudiosos, né, as pessoas que estudam a gestualística dos líderes de Estado, dizem que é um gesto que ela estudou, né, e que ela chegou a treinar, inclusive, para poder se sentir mais à vontade. Então, preste atenção quando você for assistir mesmo no jornal, você vê os líderes mundiais, toda a gestualística, a maneira como as pessoas se sentam, a maneira como a pessoa recebe o outro, quando a pessoa dá a mão para o outro, quem fica na sua zona de composto, quem leva o corpo mais para o outro, tudo isso é estudado pelos especialistas. E a Merkel tem esse sinal aqui, que é chamado em alemão de Merkel-Halte. Halte é losango, é o losango da Merkel. Merkel-Halte. Palavras têm origem na gestualística e na maneira dela de agir. Por exemplo, tem o verbo que foi criado, os alemães eles criam muitas palavras a cada dia, né? E eles criaram uma palavra, um verbo chamado merkeln. Merkel. E esse verbo merkeln quer dizer não se decidir por um dos partidos, não ter pressa, não se expor, né? Quer dizer, ouvir, hesitar um pouco e ficar assim numa posição confortável enquanto os outros, de alguma maneira, enquanto os conflitos se dão, né? Mas a pessoa não entra tanto, né? Então, isso é uma maneira um pouco mineira de ver a política. Quem se lembra de Tancredo Neves vai, talvez, reconhecer, né, essa política do café com leite, toma um cafezinho, vai conversando, aquela conversa se estende, você tem relações assim, pessoais num nível agradável com a maioria das pessoas, e o que acontece com Angela Merkel é que ela tem um nível de rejeição muito baixo. Então, mesmo as pessoas que não a consideram a melhor das melhores, não a consideram também, não tem rejeição assim muito forte por ela, e muitas vezes preferiram ficar em casa do que eleger uma outra pessoa. E isso foi também um fator que fez com que ela fosse eleita 4 vezes, né? 16 anos de mandato para uma mulher, né, no momento da organização da União Europeia, é um feito, né? E também está saindo da política por uma decisão própria, é também um trunfo, se nós podemos assim dizer. Então, Angela Merkel é criticada também por não ter essa atitude assim mais, digamos, mais aberta em relação aos seus pensamentos políticos. Mas você poderia também ver isso de várias formas. O que você pensa desse tipo de político, desse tipo de atitude política? Você conhece políticos do Brasil que também são assim? Comente aqui e diga o que você acha. Uma coisa que eu quero falar ainda, antes de finalizar o nosso vídeo, é sobre as crises que Merkel teve que lidar, com que ela teve que lidar durante todos esses mandatos. Então, ela teve questões, por exemplo, no começo do primeiro mandato dela foi aquela crise, aquela bolha, né, imobiliária, em que muitas pessoas ganharam muito dinheiro, o dinheiro mudou muito, e ela, né, conseguiu estabilidade monetária para a União Europeia. Depois teve crise dos refugiados, ela abriu as fronteiras da Europa para refugiados de vários países
foi muito criticada por causa disso. A princípio, os alemães receberam muito bem os refugiados, mas vocês sabem, né, que podem ter conflitos quando existe a crise econômica. Então, ela foi criticada também a partir desse ponto. E nessa parte do coronavírus, nessa pandemia atual, ela teve uma visão bem científica, fez vários discursos esclarecendo como o vírus se propaga e teve toda uma organização e um planejamento muito assim lúcido, né? Dentro do Bundestag, né? Que é o parlamento. Bundes, em alemão, quer dizer federal. Tag é o dia, quer dizer é o lugar onde os parlamentares discutem. Então, dentro do Bundestag, houve muitas e muitas discussões a favor e contra o lockdown, né? Fecharem lá. Mas como é um país superpopuloso, com cidades muito antigas, de pessoas bem idosas, né? E, enfim, com o frio, né? As pessoas ficam naturalmente gripadas. Então, eles têm outro tipo de urgências, né? Então, ela teve assim uma atitude assim bastante clara nos discursos dela e em todos os debates acalorados a favor ou contra o lockdown, ela teve sempre uma atitude assim científica. Então, eu diria que feliz aniversário, Angela Merkel. Herzlichen Glückwunsch für deinen Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja? Desejo a você tudo de bom, longa vida, muita saúde. E aqui nós temos um pequeno presente para você. Isso aqui é uma vela, né? Digamos que é uma vela de aniversário. Então, essa aqui nós dizemos de Geburtstagskerze, né? Não tem um bolo aqui, mas tem uma vela. De Geburtstagskerze. E o que nós cantamos no dia do aniversário de alguém? Nós cantamos Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Angela Merkel, zum Geburtstag viel Glück. Muito obrigada. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Vídeo. Muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Se gerou valor para vocês, curtam, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Grata. Vielen Dank.